Eu agradeço primeiramente, né, Alessandra, pelo convite, né? Fiquei muito feliz. É sempre bom a gente ter esses momentos, né, de troca, poder conversar. Nossa, falar da gente é algo que a gente fica, né? Meu Deus, quer que a gente fala sobre nós, né? O eu, né? Falar do eu. É muito fácil a gente falar, né? De qualquer questão, né? Do povo e tudo mais. Daí do eu a gente fica, né, nessa. Eu não sei falar se é timidez, mas assim. Ao mesmo tempo que eu falo de mim, eu falo do meu povo, né? Porque a minha construção foi uma construção, né, coletiva, né? E aí, o que da minha trajetória, né? Eu sou do peão da aldeia, né? Território Tupinambá de Olivença, né? Aqui no sul da Bahia, onde eu estou, né? Eu cresci, né, ali junto com as anciões, né, ouvindo as histórias, né, os contos daqui, né, e os causos do povo tupinambá. Minha avó me levava desde nova, né, para visitar as comunidades, né, daqui do território. A gente ainda não tinha a questão da identidade étnica, né, e nem a questão do processo, né, que temos hoje, que é da demarcação, né, do territorial. As nossas anciões faziam esse papel, né, de formiguinha, né, faziam uma mistura, né, para poder levar para as crianças, né, através da pastoral da criança, para as crianças dentro das comunidades, porque, né, o índice de desnutrição dentro do território era enorme, né? Então a gente fazia essa ida junto com a avó, porque minha mãe, né, trabalhava, porque aqui a gente tem 23 comunidades, mas eu moro na aldeia Mãe Olivença. E aqui a gente chegou, né, na questão horteleira, né? Então, a maioria dos nossos pais, a gente não tem a terra em si, né? Começaram a trabalhar nessa questão do turismo, né? Então, quem cuidava de mim era minha avó e dos netos tudo, né? E aí cresceu, né, nessa ida aí para ir para as comunidades, né? Junto com a Motara, né, que é a dona Nivalda, uma grande referência, né, é, que lutou, né, pela educação dentro do território tupinambá. E é nesse trabalho que vai fazendo, né, as anciões sempre falavam, né, que tinha que buscar a educação, né, para essas crianças. É tanto que eu tive vários incentivos, né, para poder estudar. E aí, a partir de que eu fui alfabetizada, minha irmã, prima, né, e alguns jovens, né, também, filhos e netos, né, dessas anciões, acabava que a gente fazia o registro, né, do peso da criança, tudo que elas mandavam a gente ia escrevendo, né, porque as anciãs não tinham, né, essa questão de ser alfabetizadas, então a gente começou a fazer esse papel, né, desde novo, né, e acompanhar dentro das comunidades, onde ali vem o levante do povo tupinambá, né, pela luta pela educação dentro, né, das comunidades. E aí a gente tem a figura do seu Alice, né, junto com a Dona Nivalda, que vai a Brasília em busca, né, pela educação, mas a educação, né, é, convencional, né, no tempo. Era essa luta pela educação. Só que o Estado entendia que a luta pela educação que eles lutavam era convencional. E todo mundo achava que era convencional. Mas, na verdade, não. Era a luta, né, para que, de fato, a gente tivesse uma educação indígena, que é a educação, como minha avó fala, né, que aprende no peão da aldeia, né, com as vivências, né, ouvindo os mais velhos, tendo esse respeito pelos mais velhos, sabendo da sua cultura, da sua vivência, né, das suas tradições. Então, é, venho nesse caminho, cresço, né, ouvindo ali as histórias dos mais velhos, caminhando com os mais velhos, né, e aí nesse percorrer, né, aos 14 anos eu já começo a sair para representar o povo, né,
Então, tem essa, a gente, como meu tio era vice-cacique, né, ainda é, e aí ele é meio aquela responsabilidade maior, né, então eu falo que da criança já passei para diretamente, né, para a fase, né, do jovem adulto, né, que é aquela responsabilidade de lutar pelo seu povo, né, a gente fala que a gente não tem esse momento, né, de adolescência, né? Como os outros, né, usam isso, porque a gente ali tem um momento da criança, que é do brincar de vivência, e depois a gente já é treinado para ser liderança, né? Para poder, né, lutar pelo território, né, pelo bem viver. Então, com isso, a gente tem uma participação bem ativa, né, dentro, né, das atividades que acontecem no território.